Olá, bem-vindo ao Educação Tech. Na teleaula de hoje você vai aprender sobre as redes móveis e a tecnologia Wi-Fi. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar. Olá! O hábito mais comum dos brasileiros atualmente é usar a internet pelo celular. Uma pesquisa recente mostrou que 49% dos internautas já usam mais o smartphone do que o computador para acessar a internet. Com isso, dá para imaginar o quanto a rede precisa ser bem desenvolvida, não é? E por isso que nos últimos anos, vemos a combinação de vários números e letras que formam as tecnologias 3G, 4G e a tão falada 5G. Para você entender melhor, são elas as responsáveis por todo o fluxo de acesso às redes sociais, trocas de mensagens no WhatsApp, por exemplo, downloads de vídeos, pagamentos de contas online e diversas outras funções que fazemos com o celular. Mas com toda essa tecnologia, surgiu uma dúvida: como a internet das coisas está relacionada à rede de computadores e smartphones que utilizamos? Vamos chamar o professor Juliano Tavares. Professor, explique para o pessoal de casa. Olá, Rafael. Olá, amigos. Nós estamos aqui em mais uma teleaula e hoje abordaremos o tema de internet das coisas. Internet também de um modo geral, porque tudo está conectado, né? Como nós vemos aqui nesse desenho, ele é muito ilustrativo para poder chegar a essa conclusão, né? Nós temos aqui um smartphone que vai ser o meio de comunicação ali para se comunicar, né, com os outros equipamentos. Nós temos aqui, né, um computador, nós temos aqui uma lâmpada inteligente, nós temos aqui cafeteira, uma geladeira, uma bicicleta, né? A bicicleta é muito interessante porque você pode ter aí, né, muito comum hoje já no mercado, você encontrar esse tipo de dispositivo, né, que são as e-bikes. Elas têm um módulo de bateria ali e ela pode se conectar aí por um módulo inteligente à internet das coisas também. E aí, por meio do seu celular, por exemplo, você pode verificar qual o nível de bateria dela, saber qual é a autonomia que ainda tem de carga nessa bicicleta para você fazer aí um translado, né, fazer alguma coisa com ela. Então, isso é muito importante. A internet, ela está sempre ligada, ela está conectada a esses dispositivos. Então, a internet das coisas, ela está ligada diretamente à rede que você faz parte, né? Por quê? O seu celular pode estar conectado diretamente a uma rede móvel, de uma operadora, por exemplo, mas também pode estar conectado a um roteador da sua casa. A bicicleta pode estar conectada, né, ao roteador da sua casa e você está fazendo ali o acesso, né, para saber qual é a carga da bateria. E ao mesmo tempo, a geladeira, de repente, na casa da sua mãe, você pode estar verificando ali alguma informação. Tem muito dispositivo hoje no mercado que faz esse tipo de conexão, que mostra informações que você define ali no dispositivo para fazer várias consultas aí, né? Pode verificar seus e-mails também, né, pelo seu celular. Aí o seu computador está ligado também ao roteador e você já saiu de casa, aí já está conectado naquele momento a uma rede móvel. Então isso tudo aí faz parte da mesma rede global, né, que é a internet. Por isso que é a internet das coisas. Tudo está conectado. Os seus dispositivos, né, mais inteligentes aí vão ficar dando informações para você ter aí vários retornos aí do que você vai fazer, como você vai agir no dia a dia, né? Isso tudo é muito importante e concentrado, principalmente no seu smartphone, que é o dispositivo que está mais à mão ali, é onde você vai fazer o acesso às coisas, né, para poder verificar ali o status dos equipamentos que você tem, né? Então, a internet das coisas está sempre ligada à sua internet local também, né? Então, todo esse processo
é todo formado pela rede, né? Tudo isso está relacionado à sua rede, móvel ou local, mas tudo isso tem o mesmo significado ali, o mesmo fim, né? Vai estar conectado à sua rede da internet. Esse é o fim, né? É o meio com que ele vai se comunicar. Pode ser o roteador ou pode ser a torre de celular, mas o processo ali é sempre relacionado a esse tráfego aí de dados entre os dispositivos. Professor, quais são as diferenças entre as redes de operadoras de celular e os provedores locais de internet? Bom, Rafael, nós temos aqui, né? Coloquei duas imagens aqui só para ter um padrão aqui para relacionar, né? Geralmente, a sua internet local, né? O seu provedor local, ele é cabeado. Existem algumas situações que você vai receber também esse sinal sem fio, mas em todos os casos da rede móvel, ela vai ser sempre Wi-Fi, né? Ela vai usar o sinal ali do 3G, do 4G para poder se conectar, né? Vai ser uma rede sempre sem fio. Já a rede local, o seu provedor de internet local, ele pode optar por transmitir para você um sinal Wi-Fi que o seu roteador vai receber com uma antena específica ali, né? Ou um cabeamento, que pode ser fibra ótica, pode ser par metálico, enfim, são várias formas de se conectar. E uma das situações mais comuns ali apresentadas entre uma operadora e uma rede local, né, um provedor local, é a situação da franquia de dados. Muita gente acaba contratando uma internet porque acha que é muito melhor a rede móvel. Por quê? Vê na propaganda lá. Por exemplo, né, provedor de acesso à internet, 100 megas. E aí vai para a propaganda do telefone móvel lá, né? A rede móvel. 50 gigas. Aí a pessoa relaciona. Poxa, 100 megas é tão menos do que 50 gigas? Deve ser muito melhor a internet móvel. Mas não é bem isso que está sendo vendido ali. A internet móvel, ela é franqueada. Ou seja, esses 50 gigas ali, ou 30, 20, 10, enfim, o que ela estiver vendendo para você não é a velocidade. Ela está te vendendo, na verdade, é a quantidade de tráfego que você pode fazer naquele determinado mês, né? Os pacotes mais básicos aí não chegam nem a 10 gigas. Geralmente são 2 gigas, 3 gigas, né? 1 giga de acesso à internet. Então isso aí se consome muito rápido. Já na operadora, na rede local, né, você tem aí uma velocidade contratada. E a franquia é livre. Então você vai poder navegar o quanto você quiser o mês todo, fazer download o tempo todo, ver vídeos o tempo todo, que isso não vai descontar da sua franquia. Ou seja, o que está limitando ali para você é a velocidade. E na rede móvel, o que limita é a quantidade. Mas a relação das duas é bem duvidosa com relação à velocidade aí. Porque a rede móvel, ela acaba te oferecendo por quantidade, mas ela não diz que, por exemplo, a rede dela trafega só a 10 megas ou até muito menos. Já na rede, né, que você contrata de operadora, o provedor local, ele vai te dizer que a velocidade mínima contratada vai ser ali de 40 megas, de 100, 200 megas. Então você tem pacotes aí de alta velocidade e com um pacote ilimitado de dados. Então, até o momento, né, que foi feito esse vídeo, as operadoras locais, né, não cobram por essa franquia. Não tem uma franquia estipulada. Isso, né, pelos moldes aí do governo, estava assim para acontecer aí uma mudança. E pode ser que essa franquia também para as redes locais venha a acontecer.
Portanto, isso não está sendo cobrado. Essa franquia, até esse momento, é ilimitada. Pode ser que nós tenhamos aí no futuro esse processo de franquia também para as redes locais, aí, para os provedores locais, né? Aqui eu ilustrei, né, com um cabeamento, e aqui você tem aqui as principais operadoras aqui, que é a Vivo, a Oi, a Claro e a TIM, né? E como ela é conectada? Através do chip, né? Aquele chip ali que você coloca no seu celular é o chip que vai te dar acesso à internet. Então, um celular também sem um chip não vai conseguir fazer esse acesso à internet pela rede móvel. Se você tiver sem um chip no celular, por exemplo, mas tiver conexão pelo Wi-Fi, você consegue navegar também na internet. Vai poder fazer acesso a aplicativos. Tudo isso também vai acontecer mesmo sem você ter ali um chip já no seu smartphone, né? Não é um limitador isso. Mas a diferença aí, né, entre as redes locais, né, com provedor local, e a rede móvel é basicamente essa. Uma tem uma franquia de limite e ele não te fala qual é a velocidade de navegação, e a outra tem uma velocidade de navegação garantida e não tem um limite de navegação. Você pode usar o mês inteiro. Quais são as diferenças entre as tecnologias de internet móvel 1G, 2G, 3G, 4G e 5G, professor? Bom, Rafael, nós temos aí realmente uma diferença muito grande entre as tecnologias, né? Como dito na pergunta anterior aqui, nós vimos aí que existe a diferença entre a operadora, né, de rede local, que é o provedor, e a rede móvel. Mas dentro da rede móvel, né, as tecnologias elas foram evoluindo com o tempo. Nem sempre foi possível vender um pacote de dados para o usuário local, o usuário final, né, que somos nós. Nós vemos aqui que o início da tecnologia, 1G, em 1980, por exemplo, ele só trafegava voz. Era uma conexão analógica, não era uma conexão digital, né? Então, limitava muito a tecnologia. Você tinha ali o tráfego de voz, né? Você tinha aquele telefone celular grande e a única função dele era de simplesmente fazer uma ligação de voz, não tinha ali outros recursos avançados como nós temos hoje. Em 1990, né, 10 anos depois, nós chegamos ao 2G, então era voz e texto. O que tinha aí nesse aplicativo? Aqueles SMS, né? Quem começou, já é dessa época aqui de 1990, sabe como era comum a gente, né, passar mensagem de SMS entre as pessoas, né? Hoje, o que nós usamos por aplicativo, né, como o Messenger ou o WhatsApp, antigamente era usado exclusivamente por SMS. Hoje em dia, essa opção ainda existe no celular. Muita gente ainda faz uso da tecnologia do SMS, só que ela está caindo em desuso, né? As pessoas acham muito mais prático usar um aplicativo com outros recursos, como envio de vídeos, envio de voz, né, envio de arquivos. Então, concentra num aplicativo só. Em vez de ficar usando vários aplicativos aí para fazer uma coisa com cada aplicativo. Então, usa uma coisa só que consegue atender a todas as expectativas ali, que é enviar uma mensagem de texto, enviar uma voz, fazer um vídeo, enviar uma música, enfim. Né? Várias coisas podem ser feitas com os aplicativos modernos, que em 1990 não era possível. Você já tinha ali o tráfego de texto, né? Você podia enviar já coisas pelo celular, mas não tinha tecnologia suficiente ainda para enviar um vídeo, enfim. Em 2008, nós já começamos a obter a internet móvel. A velocidade dela aqui, né, no caso é o 3G, era bem limitada também. Né? A velocidade ali, você tinha 2 megas, 7 megas,
né, de velocidade, dependia muito da distância que você estivesse ali das operadoras, né, das torres das operadoras, para você ter um sinal forte o suficiente para ter velocidade também. Então, tudo isso dependia muito da sua localização, né? Hoje em dia, ainda temos esse limite, só que naquela época, lá em 2008, isso era um fator assim que era crucial. Se você tivesse numa situação de deslocamento, por exemplo, dificilmente você conseguia ter estabilidade aí na sua rede móvel, né? O sinal da sua rede de dados caía muito facilmente por conta desse traslado aí, desse deslocamento que você tinha entre o sinal do seu celular e a torre. Então, era bem difícil. Aqui, na rede 4G, você já encontra altas velocidades, 100 megas aí de velocidade de internet no seu celular. Então, claro, né, a tecnologia 4G, ela veio aí, né, para o mercado em 2014, né, meados de 2014. Então, já tem aqui uma compatibilidade maior com os dispositivos que a gente tem hoje, né? É muito próximo aí. Provavelmente, a maioria dos telespectadores aí tem, né, um celular compatível com o 4G ou 3G aí, que também tem a sua conexão mantida. Não é porque a tecnologia avança que essa daqui ficou em desuso. Se você tiver um celular 3G, ele continua funcionando. O único aqui que está fora, né, de funcionamento é o 1G. Por quê? Ele usava um sinal analógico e esse sinal foi desativado. Então, quem tem essa tecnologia de celular analógico já não consegue mais fazer uso do celular para poder fazer chamadas, enfim, né? Aqui essa tecnologia já foi abandonada, né? As operadoras já não transmitem mais nesse tipo de frequência. E para 2020, nós estamos aí muito próximos aqui dessa tecnologia, que é o 5G. Já existem celulares hoje com essa tecnologia 5G, porém, as operadoras ainda não distribuíram ainda as suas redes 5G, né? Já houve aí o leilão, né, no Brasil da tecnologia 5G para as operadoras fazerem parte aí e poder distribuir o sinal, só que isso ainda está muito no início. Acredito eu que para 2020 aí já tem uma cobertura suficiente para que os aparelhos aí entrem no mercado com mais facilidade e consigam já ter uma parcela maior aí de funcionamento também com relação às outras tecnologias anteriores, né? Acredito também que o 3G ainda vai ficar no mercado por bastante tempo, porque existem muitos celulares ainda usando essa tecnologia. A velocidade aqui, voltando um pouco ao assunto do 5G, ela chega até 1 GB, que são 1000 megabytes. Então aqui você tinha 100, aqui passou para 1000. A velocidade é muito alta. Isso ajuda em quê? No caso da internet das coisas, que é o IoT, Internet of Things, você tem ali muita flexibilidade para poder unir todos os aplicativos, né? Muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo geram uma carga, um fluxo de dados muito grande. Então, se você tiver uma banda, né, vamos comparar aí a um cano, por exemplo. Se você tiver um cano d'água fininho ali de 25, né, e um cano de 100 de água. Se você tiver esses dois aí, o que passa só 100, né, o que passa 100 milímetros ali, é uma quantidade de água enorme. E o outro, de 25, é uma quantidade bem menor. Isso limitaria em quê? Se tivesse que atender várias casas com um cano grande, né, todas as casas ficariam abastecidas de muita velocidade. Rapidamente, todas as casas ficariam com água e o fluxo seria ótimo. Se você coloca um cano muito fino, provavelmente
só vai conseguir a última casa ter água se as outras casas já estiverem abastecidas, né? Porque o cano não vai ter força suficiente para poder encher todas as caixas d'água lá daquela rua. Essa assimilação aí, esse contexto, serve também para a internet das coisas, né? Se você tem uma banda de 100 megas só, que é no caso aqui do 4G, a quantidade de pessoas que podem se conectar para usar a tecnologia fica limitada àquela velocidade de 100. Se você tiver 1000, você vai aumentar muito a quantidade de pessoas que podem fazer uso da tecnologia. Então aquela torre lá de celular que está posicionada, né, no centro da cidade, por exemplo, tem muita gente conectada. Então, se você está usando ali o 5G, vai dar conta para atender todo mundo que está naquela área. Se você estiver usando o 4G, provavelmente aquela tecnologia ali, por estar muito limitada, a velocidade dela, se tiver muita gente utilizando, mesmo você tendo o plano 4G, você vai ficar com a internet lenta, porque não vai ter banda suficiente para atender todos os celulares conectados naquele momento. Então, isso daí, o avanço da tecnologia e o avanço também da quantidade de dispositivos que são conectados à rede, né, tem que ter uma evolução paralela, ou seja, quanto mais dispositivos, mais a tecnologia tem que evoluir para dar conta dessa quantidade toda de dispositivos. Hoje em dia, você com 100 megas no celular, você usando aqui o 4G, você tem uma fluidez perfeita para assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, ou assistir uma Netflix, né, ou uma outra que você esteja, que seja de sua preferência para poder assistir um vídeo, um filme, né, o Vimeo, por exemplo. Mas se você for pensar que outras pessoas também estão fazendo a mesma coisa, não vai ter banda suficiente, não vai ter link suficiente para atender todas as pessoas. Então, mesmo que você pague por uma internet 4G, se tiver muita gente fazendo uso naquele momento daquela tecnologia, na mesma torre que você está conectado, a sua internet não vai ser de alta performance. Então, aí é que fica limitada a tecnologia e por isso nós temos esses avanços aí, esses saltos aí de grandes velocidades. Não só para te atender, mas sim pelo coletivo, para atender toda a população, todas as pessoas que estão querendo fazer a mesma coisa que você. Muito bom, professor. Daqui a pouco você volta com mais explicações. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre as redes móveis e a tecnologia Wi-Fi. O Educação Tech volta já.